Jesus prova o seu grande poder. No livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja em situação pior, viverá. Mas Jesus, ele diz aqui: e todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Ele faz essa pergunta. Então aqui se havia um amigo de Jesus que estava em situação muito difícil e foram chamar ele. Ele estava longe daquela localidade. Mas aí quando Jesus demorou aqueles dias para chegar, chegou, já tinham colocado ele lá numa tumba. Mas ali alguém que já tinha visto Jesus fazer milagre, não acreditava, porque diziam para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus todo o tempo dizendo que aquilo era para a glória de Deus. Mas o povo não acreditava naquele milagre. Eles não acreditavam porque eles tinham esquecido do que Jesus tinha feito. Mas Jesus o perguntou onde tinham colocado. E quando chegou lá, Jesus fez uma oração de agradecimento ao seu pai. Disse: Pai, obrigado por ter me ouvido. Então, a oração que ressuscitou Lázaro foi a oração de agradecimento. Quantas vezes você e eu só faz pedir e se esquece de agradecer pelo que o Senhor já fez. E então neste momento eu convido você a se inscrever nesse canal, a você dar like, a você fazer comentário e tamo junto. Assista esse vídeo até o final. O que é que Jesus pode fazer por você? O que é que Jesus pode fazer por mim, ou o que ele não pode fazer, se ele pode até o ressuscitar. Então, quando Jesus gritou ali e mandou que aquele homem levante-se, ele teve que se levantar, porque a coisa tem permanecido para você assim, ou para mim, mas até quando Jesus não dá um grito de comando. Quando Jesus dá o grito de comando, as coisas têm que acontecer. Tem que ceder, porque é o sobrenatural de Deus. Então, quando ele disse: Lázaro, levante-se, Lázaro teve que voltar da onde estava e teve que se levantar. Então, Jesus prova o poder que ele tem sobre enfermidade, o poder que ele tem até para ressuscitar. Hoje a palavra é de milagre. Você lembra daquela mulher que tinha perdido seu marido, agora tinha perdido seu filho, e aí vem um cortejo do choro, da tristeza, e vai entrando um cortejo da alegria, da satisfação, porque vinha a tristeza com aquela mulher com o seu filho, que já tinha perdido o marido e agora o seu filho. Mas o outro cortejo entrava com o Senhor Jesus, aquele que tem o poder de fazer o que você não faz, aquele que tem o poder sobre o vento, sobre o mar, tem poder sobre tudo. Então, quando ele olha para aquela situação, aquela mulher em desespero, chorando com a multidão, ele grita: mulher, não chore. Mas ali naquele momento ele foi muito criticado. Quem era ele para se meter num cortejo daquele que ele não poderia? Mas ele pode. Que o homem queira ou não, ele pode se meter aonde ele quiser e ninguém pode fazer nada. Ele diz: ainda que você construa um ninho no meio das estrelas, eu lhe derribarei de lá. Ele diz: quem escapará das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem que mandou, que disse não chore, é porque ele tinha o poder de consolar.
A gente às vezes dá tanta palavra para uma pessoa, mas nós não temos poder. Nós damos uma palavra para consolar, mas nós não temos poder de consolar. Já Jesus é diferente. Ele diz e ele pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ordenou que colocasse aquele esquife ali no chão. Quando colocaram, ele o ressuscitou, aquele menino. Imagine a alegria daquela mãe. Porque ele disse: não chore, porque ele tinha solução. É do mesmo jeito que ele diz para você hoje e diz para mim: eu tenho a solução de todas as coisas que estão acontecendo. Mas eu não sei se você lembra que sempre Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Sempre ele dizia isso. Então ele chegou para aquela mulher num poço ao meio-dia, ele mandou os discípulos comprar pão, porque Jesus manda aqueles religiosos que não entendem de salvação, que não entende de pecado. Jesus ou manda comprar pão ou manda tirar a primeira pedra. É uma das duas. Ele mandou aquela turma medonha comprar pão. Vão comprar pão. Precisava todos ir comprar pão ou bastava um? Mas Jesus tinha um particular com aquela mulher. Eu estou lhe falando sobre Jesus ter mostrado o seu poder. Então aquela mulher era uma mulher sofrida. Aquela mulher esperava que ficasse a meio-dia, que os pastores já tivessem vindo dado água ao gado, as ovelhas, tudo, para poder ela vir. Porque ela era discriminada e ela não poderia estar ali quando os pastores estivessem. No meu ponto de vista, era para os pastores ajudar ela, porque se fosse hoje, eu ajudaria ela a puxar água. Acontecesse o que acontecesse, eu ajudaria. Mas os pastores não podiam nem ter contato, porque eles eram religiosos. O religioso, ele tem medo de se contaminar com tudo. Aí Jesus mandou comprar pão e ficou. Que vida tinha uma mulher naquela época, que ela já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha atual não era dela. Mas Jesus iniciou um diálogo com ela. Jesus iniciou uma conversa, pedindo água para aquela mulher. Aquela mulher disse: não sabes tu que judeus não podem falar nem com samaritano? Mas Jesus pode tudo. Ninguém pode determinar quem ele vai usar ou quem ele vai. Hoje tem um povo aí que acha que eles até podem determinar quem Deus vai usar. Não, Deus usa quem quer. Você lembra que ele fez com Balaão? Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão. Quando o homem está cego, quando o ser humano está cego, ele usa quem ele quiser. Aí então aquela mulher, Jesus chamou a atenção dela quando ele disse: ei, me dá um pouco dessa água, que se tu soubesse a água que eu tenho uma água da vida, se tu tomar nunca mais tu vai sentir sede. Chamou a atenção daquela mulher. Aquela mulher lembrou logo em se dar bem no material que nem hoje. Hoje poucas pessoas estão pregando o espiritual. É só o material. Se quer ganhar um carro novo, se quer ganhar uma casa nova, ou seja, mas a salvação é o que importa. Jesus não estava falando de bens materiais com aquela mulher, mas quando ele falou da água que ela não sentia sede, tocou ela. Ela disse: então me dá dessa água, porque aí eu não venho mais buscar água nesse poço. Ela não tinha entendido nada, que nem muitos não entenderam ainda. Mas aquela mulher tinha feito uma grande crítica a Jesus, quando ela disse: se tu não pode tirar água nem desse poço aqui, do nosso pai Jacó, quanto mais tu me dá desta água. Mas Jesus começou a falar
da vida daquela mulher, da vida secreta que ela tinha, né? Ele foi e disse, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, tu disseste bem, porque tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. Aí chocou aquela mulher, quando ela disse, vejo que tu és profeta. Ele disse, tu falou com verdade. A mulher foi verdadeira. Imagine no dia de hoje, uma mulher que já teve 5 maridos e a que ela tem agora não é dela. Imagine se fosse hoje com as pessoas que estão aí. Mas Jesus mandou ela ir chamar o povo, mandou ela ir. Você sabia que foi a primeira missionária daquela época, naquela região ali, de Samaria? Foi aquela samaritana, foi aquela mulher ali. Aquela samaritana foi uma grande evangelista. Ela saiu evangelizando, ela saiu nas casas. Ei, olha aquele homem que os profetas falavam, eu tive com ele ali. Isso é conversa, ninguém acreditava. Ela disse, venham. E aí fez uma multidão medonha e levou a presença de Jesus. Ela foi uma tremenda de uma missionária. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque para Jesus não tem nada impossível. Jesus perdoou os seus pecados, deu uma nova direção à vida dela, como Ele quer fazer na sua. Você já observou que as pessoas têm raiva, as pessoas querem calar por causa disso? É porque sabe que Jesus vai dar uma direção, vai dar um rumo. Então Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Ele ajudou o seu amigo Lázaro, a família. Ajudou a viúva de Naim. Agora, ajudou essa samaritana. Provou o seu poder, o poder de transformar. Mas agora ele ajuda também um grande homem, que foi a maior fé que ele encontrou naquela época, que ele mesmo disse. Foi aquele centurião. Quando Jesus estava em um lugar ensinando, ele chegou e foi e disse, mestre, eu tenho um criado na minha casa que está muito mal. E esse criado, ele é como um filho para mim. Então Jesus vai e diz a ele, tu quer que eu vá na tua casa? Vamos. Imagine perder a oportunidade de Jesus ir na casa. Mas aquele homem foi tão humilde que ele disse, mestre, eu não sou digno que você vá ou que entre embaixo do meu telhado. Aquele homem se considerava tão impuro e tão sujo que ele achava que jamais Jesus poderia se aproximar da sua casa. Mas Jesus, tão humilde, diferente de muitos, ele se maravilhou quando aquele homem disse, eu tenho 100 soldados, mestre. Se eu disser a um, vá ali, ele vai. Se eu disser, vem, ele vem, eu tenho certeza disso. Então, basta uma palavra tua, o meu criado sarará. Menino, Jesus se maravilhou com aquilo. Ele disse para a multidão, vocês estão vendo? Eu não encontrei tanta fé aqui no meio de todos, no meio dos meus. Eu não encontrei essa grande fé. Ei, vai aparecer de um canto ou outro essa grande fé. Aqueles que estão escondidos não são nem notados, não são reconhecidos, mas são reconhecidos por Jesus. Aquele homem tinha uma fé diferenciada e ele foi atrás de cura para o seu criado. Imagine quando ele disse para Jesus, mestre, eu tenho um criado, mas ele é como um filho para mim. Olha, ele não fazia acepção também não. Louvado seja Deus. Quando ele vai saindo, já vinha o povo gritando, ei, vamos para casa que o seu criado está bom. Ele queria voltar para Jesus, mas a multidão o levaram para festejar o milagre. Então Jesus,
ele provou o seu poder aqui na terra. Imagine hoje ele com o corpo glorificado onde ele está, intercedendo por você e por mim. Por isso que creia, não desista não volte atrás, não volte atrás. Se você parar e você olhar para trás, corre o risco de você voltar. Por isso que Ló tinha que olhar só para frente, nem podia olhar para trás. A mulher olhou, porque quem vive olhando para trás vai viver dizendo, eu era melhor assim, eu tinha mais sorte assim, eu tinha mais aquilo. Mas você tem que olhar para frente, porque Jesus, ele sempre provou isso, ele saciou a fome de muito, tanto fome física como fome espiritual. Então ele vai fazer na sua vida, não desista. Ele vai fazer na vida do seu filho, da sua filha, do esposo, da esposa, do vizinho, da vizinha. Então faça só crer. É importante que você tenha fé para se aproximar do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não creio mais. Peça a Ele para aumentar a sua fé, porque a fé é dom de Deus. A sua fé é tão pequenininha, né? A minha também, mas tem nos mantido vivo e vai manter-se vivo. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva, faça comentário. Estamos juntos nessa obra, no nome de Jesus.